Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco. Reflexões sobre as questões da sustentabilidade, tentando depois canalizar o debate para o papel da conservação da natureza e da natureza em si no nosso processo de desenvolvimento. Na prática, o que eu vou fazer é efetivamente uma conversa que faço todos os dias com alguns amigos, com alguns colegas, sobre estas questões no contexto da sustentabilidade. Quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar de um caminho e aquilo que devemos ter em consideração é efetivamente perceber que há um tempo para se falar de cada coisa, de cada questão, e que temos que ter esse tempo e as características desse tempo muito presentes. Falar da sustentabilidade hoje, neste dia, não é a mesma coisa que falar daqui a 20 anos ou há 3 anos atrás. E a questão da contextualização é muito importante. Nós vivemos hoje, e para falarmos de sustentabilidade ou de desenvolvimento, temos que perceber o tempo e as características desse tempo. Nós vivemos um tempo de aceleração. Se olharmos para a forma como nós nos posicionamos neste planeta, o desenvolvimento socioeconómico, as tendências são de crescimento e crescimento acelerado a partir de meados do século XX, com uma aceleração tremenda, e vemos que há uma tendência, seja qual for o parâmetro que nós venhamos a abordar, que o desenvolvimento socioeconómico e aquilo que acontece nos ambientes naturais, e em particular na biodiversidade, estão muito correlacionados. Inclusivamente, se olharmos para aquilo que mede o crescimento ou o desenvolvimento, que é o produto interno bruto, uma equação que eu acho que está perfeitamente ultrapassada, que não inclui uma série de dimensões que são fundamentais, mas se olharmos para aquilo que mede efetivamente, estamos ainda obrigados a seguir essa métrica, aquilo que mede o desenvolvimento e o progresso, vemos que há uma correlação muito estreita, há mesmo uma correlação fundamental entre o crescimento económico e a extração e a utilização de materiais. E quando se fala em materiais, já aqui falamos de manhã um bocadinho nisso, também se falam de recursos, e a natureza é efetivamente um recurso. Ora, este crescimento, este modelo de desenvolvimento não pode continuar de uma forma indefinida, porque efetivamente estamos num ponto em que não há, digamos, quantidade suficiente de recursos para alimentar para continuar a promover esse tipo de desenvolvimento. A creche tem também contribuído para o acelerar desses processos que colocam em risco a estabilidade e a resistência da espécie humana. Revelam que houve sempre variações, por exemplo, na concentração de dióxido de carbono, mas a partir de um determinado tempo, uma influência vale a pena estar a pregar, digamos, aos peixes. O papel do homem é fundamental, da espécie humana, e todos sabemos que estamos a viver então nós chamamos já o antropoceno, que é uma época em que, de facto, o papel da espécie humana é determinante para o devir daquilo que serão as condições no planeta. Quando se fala do Acordo de Paris, para o cidadão comum perceber, nós estamos naquele pontinho ali em baixo e, portanto, aqueles quadrados, o vermelho e o branco, significa se cumprirmos onde é que estaremos, se não cumprirmos, ou se nos piores cenários onde é que estaremos, e o que é que isso significa em termos de impactos para o planeta. Nas últimas décadas, em particular desde os anos 60 do século passado, vários autores, escolas, declarações, compromissos foram falando e introduzindo a questão da sustentabilidade. Há até livros cujos gráficos, apesar de não serem tão interativos, tão interessantes como aqueles que nós hoje temos acesso, mas que efetivamente mostram e corroboram que os cenários estavam mais que calculados. O caminho que estamos a trilhar leva-nos a um desastre, porque a população aumenta, as necessidades, os recursos diminuem, e estamos efetivamente num processo, como alguém dizia nos anos 60, 70, de que acreditar que num planeta finito
o pequeno, o limitado, o crescimento pode continuar de forma indefinida, ou é louco ou é economista, como era o caso. Portanto, não há que... Mas há de facto que introduzir uma nova dimensão aqui. Nós vivemos num mundo que não só se caracteriza por aceleração, mas caracteriza sobretudo por uma complexidade. Tudo está ligado e interligado. E falar da natureza é falar da voz, da equidade, do emprego, dos riscos, da saúde, enfim. Precisamos e vivemos num mundo que é completamente diferente daquele para o qual as nossas estruturas de gestão, de governance e a nossa própria maneira de estar estão completamente assíncronas. Nós precisamos de perceber que tomar decisões hoje sobre uma determinada questão, mesmo que seja sectorial, tem impactos que poderão ser muito efetivos, difíceis de prever, mas que efetivamente aquilo que se faz hoje, cada decisão que nós tomamos, seja como cidadão, como empresa ou como governantes, terá ou poderá ter impactos muito acentuados em determinado tempo e em outros sectores que não têm muito a ver com aquilo que estamos efetivamente a fazer. Nesse sentido, nós podemos olhar para as questões da sustentabilidade ou como vemos o desenvolvimento sustentável. No final dos anos 50, 60, era a ideia de o desenvolvimento para a riqueza, ou seja, para a disponibilidade de recursos que depois derramamos no social e resolvemos os problemas todos. Então, com a preocupação ambiental, percebemos que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que deve promover o crescimento, mas minimizando o impacto ambiental. E passamos depois para a Agenda 2030, que diz que precisamos de um desenvolvimento sustentável num planeta que é limitado, que é saturado. O que nós precisamos eventualmente pensar é naquilo que será a resiliência para um desenvolvimento no mundo que é cada vez mais global, que é complexo e que é turbulento, ou seja, não podemos fazer... Quando ouvi esta manhã aqui alguém dizer que tem um plano para 2050, desculpem, mas estão a planear mal, estão a planear para uma realidade que desconhecem. Com certeza planear é bom, planear e antecipar é sempre melhor ainda, mas a maioria dos negócios, por exemplo, e das empresas que vão dominar daqui a 10 anos ainda nem existem, nem se sabe quais são. Basta olhar para os últimos 10 anos e perceber e ver quantas empresas estão hoje a dominar e a gerir o nosso mundo e que há 10, 15 anos nem sabíamos o que era, nem existiam. Portanto, nós vivemos e temos que ter isso presente quando falamos de desenvolvimento sustentável. De qualquer modo, temos que seguir algum referencial, temos que nos concertar e em 2015, então criámos a Agenda 2030 com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é um referencial interessante e para o qual nós podemos contribuir, as empresas, as pessoas, os governos. Mas não esqueçamos, porque temos memória curta, porque antes disso tínhamos os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio e que eram menos, eram só 8. O que é que aconteceu de um lado para o outro? O mundo não mudou, nem se resolveu os problemas. O que aconteceu entre este quadro e este é que de facto descobrimos que a pobreza não era uma questão do mundo não desenvolvido, é uma questão de todo o mundo, que a natureza e os problemas ambientais não é uma questão do koala ou do leão ou do rinoceronte especial que está lá longe. Tem a ver connosco, tem a ver com o nosso vizinho, tem a ver com a nossa casa, com a nossa cidade, se estejamos. E criámos este modelo conceptual, operacional, até visual, de que o ambiente, o social e a economia, isto é, digamos, os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Mas, efetivamente, a realidade mostra-nos aquilo que nós chamamos o efeito rato-Mickey, que, não metendo a dimensão temporal, não percebendo que as decisões que se tomam hoje têm impacto a longo prazo, não se percebendo que a perspectiva de um emprego imediato ou de um crescimento imediato da disponibilidade de cash flow, de dinheiro num determinado ambiente ou numa determinada comunidade, poderá ter impactos sociais e ambientais que descaracterizam e que deixam de disponibilizar recursos e, sobretudo, oportunidades, porque estamos a falar também sempre e em primeiro lugar de pessoas. E, portanto, temos que eliminar isto e partir para um conceito de desenvolvimento sustentável, enquanto conceito mobilizador, motivador, enfim, que sirva, que seja um pouco mais justo ele próprio e não tão métrico ou não tão
quadrado como pensamos. Não podemos fugir, contudo, das 3 dimensões. Se quiserem acrescentar a 4ª, a governance, a maneira de ser, de fazer, de organizar, de fazer com que as coisas corram, mas devemos pensar que o ambiente é a baliza e o chão de tudo isto. Não podemos fazer nem pensar desenvolvimento fora do quadro daquilo que são as fronteiras e os limites terrestres físicos do planeta. Que o objetivo do desenvolvimento é, obviamente, a dimensão social e que a economia deve ser, sim, um instrumento eficiente e efetivo ao serviço do social, na procura de um espaço justo e equitativo e que misture todas as dimensões que hoje estão compartimentadas. Vale a pena pensar que a sustentabilidade é apenas compartimentada. Nós vemos aqui, vemos muitas empresas, muitas entidades que falaram que são muito sustentáveis, mas só vemos a sustentabilidade, digamos, é a questão mais ambiental, esquecer a questão patrimonial, cultural, social, enfim. No caso do desenvolvimento sustentável, a mesma coisa. Nós não podemos olhar para aquele quadro dos 17 objetivos da mesma maneira para todos, porque efetivamente se não olharmos para a dimensão natural, aquilo que é a natureza, não podemos pensar em desenvolvimento. Eu recentemente tive um evento em que falei que não há possibilidades de promover desenvolvimento económico na Lua ou em Marte, apesar da tecnologia nos permitir fazer alguma atividade lá, mas pensar num modelo de desenvolvimento económico para um sítio desses é impossível porque não há natureza tal como a concebemos e a conhecemos neste planeta. Enquanto não houver ecossistemas que nos garantam o suporte ao desenvolvimento, quer social, quer económico, não vale a pena pensar em desenvolvimento económico. E o pilar natureza, que depois penso que no debate e os nossos colegas que me seguem irão também abordar essa questão, não vale a pena, mas normalmente é o parente pobre do desenvolvimento. A questão da biodiversidade, pensamos sempre que é uma questão intangível, que é uma questão de valores, também o é, mas é sobretudo a base que nos fornece aquilo que nós chamamos tecnicamente os serviços dos ecossistemas, que são de regulação de matérias-primas e de todas as funções que nós precisamos para existir enquanto espécie, mas sobretudo enquanto comunidade que promove o desenvolvimento. Não é então de descurar que há uma nova onda que reconhece isto e iniciativas formais e informais que promovem que é fundamental reservar 30% do nosso espaço, seja marinho, seja terrestre, para garantir que temos natureza suficiente para pensar em sustentabilidade. Precisamos sim de procurar um caminho e um modelo de desenvolvimento que volte a ligar as pessoas e a natureza para aquilo que nós desejamos que seja um futuro inspirador, mas não numa perspectiva meramente intangível, mas também, efetivamente, numa lógica de desenvolvimento, de bem-estar, de qualidade de vida, assente naquilo que é fundamental, e o fundamental aqui é a natureza. Na minha experiência tenho tido alguma sorte de conhecer sítios e pessoas e processos que procuram isso. Um dos casos são as reservas da biosfera designadas pela Unesco, esta fotografia tirada numa delas, onde efetivamente um compromisso das pessoas com a natureza garante que mesmo nas piores condições até humanas, é possível olhar para o futuro numa perspectiva, digamos, cor-de-rosa, e nada impediu que as pessoas, apesar do cenário ser aquele que nós antecipamos com algum catastrofismo subjacente, a esperança e a capacidade, se há problema para resolver, quem o poderá resolver serão sempre as pessoas e têm que tomar essa iniciativa, como aqui no caso desta família, havia que começar por algum lado e precisamente a porta é sempre o ponto por onde tudo começa. Se olharmos para a natureza nesta perspectiva, apesar da degradação que temos vindo a promover, creio que ainda há espaço e o planeta espera pela nossa atuação para isso. Fico ao vosso dispor, agradecendo uma vez mais a vossa atenção e esperando que do debate possamos, sobretudo para mim, que é isso que venho cá fazer, aprender e levar mais algumas ideias, sobretudo mais algumas questões, para continuarmos a fazer aquilo que nos compete ou aquilo que pelo menos que está ao nosso alcance. Muito obrigado pela atenção.